Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse vídeo é mais documentando uma tarefa que me foi dada. Fui convidada para fazer o vestido de noiva da minha mãe e eu quase surtei. Mas como a gente não pode fugir dos desafios, porque são eles que nos levam além, que nos fazem evoluir, eu decidi aceitar o desafio. Utilizei na minha mãe uma técnica chamada de crepagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aproveitem aí para pesquisar e ter essa experiência a mais do currículo de vocês. Deu muito certo. Eu fiz a crepagem toda. Mostrar para vocês aqui, olha, a fita crepe ainda passada. E claro, para essa técnica dar certo, a gente tem que fazer tudo certinho. Se vocês quiserem, eu posso aprofundar, até porque aqui não é um tutorial. Eu vou mostrar só um pouco do processo de como foi criar o look da minha mãe. Vou aproximar aqui para vocês verem que eu fiz alguns cortes para que o molde se adequasse perfeitamente. Precisou fazer em alguns pontos, é super necessário. Eu vi muitas pessoas só empurrando o molde, eu acho que ele não funciona muito bem. Essa técnica tem que fazer esses cortes. Não tenho muita propriedade para falar sobre a crepagem, mas entendo um pouco de modelagem e sei que se a peça está ali naquele formato tridimensional, para você deixar ele total plano, você precisa fazer alguns cortes, porque senão a tua modelagem você até consegue, porque ele gruda no papel, ou a fita crepe, mas eu acho que a modelagem não fica tão bem desse jeito aqui, olha, ficou bem certinho. Precisei fazer a peça piloto, e a peça piloto eu fiz no TNT, porque eu queria saber se essa peça ia ficar abraçar o corpício da minha mãe, até porque ela tem um volume aqui de busto, eu não tenho quase nada, né, gente? Minha mãe tem. Eu fiz a peça piloto e ficou assim, gente, ficou muito boa. Olha isso. Os recortes, porque aqui minha mãe, ela usa ela é bem mais fortinha do que eu, ó. Olha só. Todo o volume certinho, é isso. Eu precisava fazer isso para quando partir para o tecido, ter certeza. Até porque o tecido é muito caro. Quem vai querer estragar tecido para repor tecido, né, para comprar tecido caro? Eu não, meu bem. Eu me desafio a fazer coisas novas, mas tento ali manter o controle para fazer tudo certinho. Vou utilizar, minha mãe não quis roupa branca, ela já é casada no civil e ela quis oficializar o casamento religioso, ela é católica, então vou utilizar esse para a parte de cima, que vai ficar. Compramos também esse tecido aqui, é um crepe bem fluido e ele tem transparência. Vamos usar como forro esse daqui. Elanca, não quis usar o tecido acetinado. Eu acho que a elanca fica legal, até porque o tecido acetinado às vezes acaba desfiando. Então a malha de elanca fica legal. E aí, se ela quiser dar volume, a gente só compra aluga aquele saiote e coloca por baixo, que já dá o volume. Manta, para dar formato ao laço, vai ter um cinto. E aí sim, a gente comprou o cetim com elastano. Compramos uma entretela, compramos só meio metro, porque é só para o laço. E eu decidi também usar a entretela no formato da parte do busto, nessa parte do tecido principal, não no da renda, mas no tecido do busto, eu decidi usar a entretela para ele ficar bem durinho, para ficar algo bem assentado. Então, vamos ter. Ela preferiu colocar um zíper, vamos utilizar na parte de trás um zíper invisível, e aqui a gente comprou já a linha no mesmo tom. Então tá todos os materiais aqui, agora é só o quê? Mão na massa. O vestido vai ser cortado no godê, a parte da saia, então a gente só precisa ali da circunferência da cintura e o comprimento. O forro também vai ser cortado enviesado.
E a parte do busto, que é a parte de cima, estamos com a modelagem aqui. Então, essa só é a parte do busto que é assim. A gente vai modelar, já tá tudo certinho. Agora é só cortar no tecido. Eu vou descosturar tudo aqui, o meu TNT, e vou passar no tecido. Então, eu vou cortar no forro, vou cortar no tecido fininho e vou cortar também no tecido principal, que é o tule bordado. Bora botar a mão na massa, mulher, porque mais nervosa do que eu acho que não tem, né? Mas vai dar tudo certo, oremos. Então vocês oram aí comigo. Mas eu vou mostrar todo o processo, cortando a peça, montando as dificuldades. O coração já tá a mil, então bora. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que seria um documentário e não ensinando passo a passo? Pois muito bem, vou tentar mostrar em detalhes como foi esse processo. Primeiro eu comecei dobrando o tecido, porque vamos trabalhar a parte de baixo, fazer a saia. Dobrei uma vez, duas vezes e o tecido já estava dobrado. Vim com a saia, o vestido que a minha mãe trouxe para fazer a modelagem, que só serviu mesmo para me guiar aí a parte da saia. Lembra que esse tecido tá dobrado, então ele tem o dobro da largura desse vestido. Vai dar para fazer um franzido legal, é como se tivesse 100% a mais da largura da cintura. Essa parte abaixo é muito importante marcar o godê bem certinho, medindo tudo para que ele não fique torto, principalmente utilizando esse tipo de tecido que eu estou utilizando, que ele é um crepe muito escorregadio, bem fininho. Então, qualquer coisa, o corte fica errado, fica torto e depois dá muito trabalho para consertar. Então, cada detalhe que eu ia cortando, eu ia ajustando para ter certeza que esse tecido não ia ficar torto. Cortei a parte principal, que vai ser aí a saia, vai dar esse franzido e vai ficar muito bonito. E o forro eu cortei com a circunferência da cintura da minha mãe, daquele outro vestido. Não vai esticar o forro, moles. É uma malha, dá um caimento legal, senão fica algo muito grosseiro na parte da cintura. A parte de baixo está resolvida, toda cortada. Vamos cortar a parte principal do vestido, que é a parte de cima, com esse recorte princesa. E esse vestido, a parte de cima, tem muitas camadas, tem 3 camadas. O forro, a parte do tecido e a parte do tule bordado. Como eu tenho a peça piloto já testada na minha mãe, fica muito fácil, porque agora é só desmanchar essa peça piloto. Eu passei o ferro frio, já que eu fiz ela no TNT, e ela ficou assim. Separei todas as partes e parti para a parte que eu acho que é mais satisfatória, que é marcar o tecido e cortar. Posicionei aí e comecei pelo corte do forro. E assim eu fui seguindo, fazendo todas as marcações. Para marcar esse tecido, eu estou utilizando uma caneta mágica. Já trabalhei ela aqui no canal com vocês. Falei sobre a minha experiência de usar esse material para fazer as marcações. Eu gostei muito, muito mais do que o giz de alfaiate, que eu também utilizo muito aqui no canal. O giz de alfaiate para marcar os tecidos mais grossos, eu acho ele muito bom. E para marcar esses tecidos um pouco mais finos e delicados, eu gostei muito dessa caneta mágica. Aqui eu tive todo um cuidado na hora de fazer as marcações, atenta a cada detalhe, porque esse vestido é sob medida, então as medidas já estavam todas certinhas, eu só tinha que ficar atento a alguns detalhes, como a colocação do zíper, que não entrou na parte da peça piloto. Fiz a marcação aí certinha, mas vocês vão perceber que no final deu tudo certo, o look ficou belíssimo. Eu venho cortando bem atenta a cada detalhe.
E não tem erro aqui, não precisou colocar margem para a costura, porque estava tudo certinho. E olha, vou te contar, uma modelagem bem feita, amores, é vida, viu? Porque você economiza muito no processo da criação da peça. Porque você faz uma peça bem certinha no corpo, não tem preço. E aqui vamos para os perrengues da construção da peça. Tudo foi fluindo certo, tudo legal, mas na hora que foi cortar o tule bordado, amores, o tule, simplesmente o tecido começou a repuxar e encolher. Então eu tive um grauzinho de dificuldade na hora de ajustar essa parte do tule. Tive que desmanchar algumas vezes, fazer os recortes, porque por mais que eu tentasse ajustar, estava sempre torto. Isso porque essas fitas que bordam, essas tiras, esses bordados, eles simplesmente encolhiam, mas deu tudo certo no final. Eu preferi alinhavar todas as peças para não ter nenhum tipo de dificuldade na hora de costurar. Temos aí a nossa peça costurada, precisa fazer esses piques, já que esse recorte, ele é nesse formato arredondado e esses piques ajusta melhor a peça no corpo, por isso eu fiz por toda a peça, nessa parte arredondadas, nessa parte do V, né? Aí estamos com a nossa peça toda montada. Antes de fechar a parte de baixo, a minha mãe veio fazer uma segunda prova, colocar a peça no corpo e ver os detalhes que precisavam ser ajustados. Coloquei a parte da saia do vestido e depois eu vim encaixando o forro. Eu queria que ficasse com acabamento, esse tipo de acabamento, bem feito. Vamos finalizar com o zíper, temos o vestido pronto. Me conta o que você achou. Eu amei compartilhar esse processo com vocês. Assim que o vestido ficou pronto, eu já fiz um vídeo para mandar para minha mãe. Mesmo cansada, coloquei o vestido no corpo e mandei o vídeo para minha mãe. Aguardo vocês no próximo vídeo, que eu vou mostrar um pouquinho da cerimônia do casamento, que foi simplesmente belíssimo. E eu peguei o buquê de noiva, viu, amores? Isso quer dizer que o próximo casamento é o meu? Será? Um beijo no coração de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!